Existe um momento em que a espera começa a machucar mais do que a própria dificuldade. É quando a dúvida sussurra ao coração: será que Deus ainda se lembra de mim? Talvez você esteja vivendo exatamente isso. As orações continuam, os dias passam, mas a resposta parece não chegar. Aos poucos, surge a sensação de que a promessa ficou para trás ou de que Deus escolheu o silêncio. Mas será que o silêncio de Deus significa sua ausência? A Bíblia nos mostra uma resposta completamente diferente. Ao longo das Escrituras, homens e mulheres de fé enfrentaram longos períodos de espera. Muitos passaram por situações que pareciam contradizer tudo o que Deus havia prometido. Ainda assim, descobriram que o Senhor nunca deixou de agir, nem mesmo quando tudo parecia parado. José é um dos maiores exemplos disso. Ainda jovem, Deus lhe mostrou, por meio de sonhos, que sua vida tinha um propósito especial. No entanto, antes de ver qualquer promessa se cumprir, ele enfrentou a rejeição dos próprios irmãos, foi vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Se olhássemos apenas para as circunstâncias, concluiríamos que seus sonhos haviam acabado. Mas Deus continuava escrevendo a história. Enquanto José enxergava portas fechadas, o Senhor preparava portas que ninguém poderia fechar. Enquanto ele esperava, Deus moldava seu caráter, fortalecia sua fé e o preparava para responsabilidades muito maiores do que ele podia imaginar. Esse detalhe muda completamente nossa forma de enxergar a espera. Nem toda demora é um sinal de abandono. Às vezes, ela faz parte da preparação. Deus não trabalha apenas para cumprir promessas. Ele também trabalha na vida da pessoa que irá recebê-las. Afinal, uma bênção sem preparo pode se transformar em um peso. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de aprendizado que ainda não consegue compreender. E isso pode ser frustrante. Afinal, todos nós gostaríamos de ver respostas rápidas, mas o Senhor enxerga muito além do momento presente. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Existe outra mentira que costuma surgir durante a espera. Ela diz que nossos erros colocaram um ponto final nos planos de Deus. Talvez você carregue arrependimentos do passado e pense que perdeu oportunidades que jamais voltarão. Talvez olhe para trás e veja decisões das quais se arrepende profundamente, mas a palavra de Deus nos oferece uma esperança extraordinária. Em 1 João 1,9 lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba a beleza dessa promessa. Deus não espera que nos aproximemos dele depois de resolvermos tudo sozinhos. Ele nos convida a chegar exatamente como estamos, com sinceridade e arrependimento. Sua graça é maior do que a nossa culpa. Isso não significa que o pecado não tenha consequências. Significa que o perdão de Deus continua disponível para quem decide voltar. Talvez hoje o Senhor esteja chamando você não para olhar novamente para seus fracassos, mas para levantar os olhos e lembrar que sua misericórdia continua renovando vidas. E quando compreendemos essa verdade, descobrimos algo ainda mais profundo. Deus não apenas nos perdoa, Ele também promete caminhar ao nosso lado em cada etapa da jornada. Existe uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia que muitas vezes esquecemos justamente quando mais precisamos dela. Em Hebreus 13:5, Deus declara: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essas palavras parecem simples, mas carregam uma força extraordinária. Deus não prometeu que seus filhos viveriam sem dificuldades. Também não disse que a caminhada seria livre de lágrimas ou desafios. O que ele prometeu foi algo ainda maior: sua presença constante. Pense novamente na história de José.
A prisão parecia o lugar mais distante da promessa. Humanamente falando, não havia motivo para acreditar que sua vida mudaria. Mas, mesmo naquele cenário, a Bíblia afirma repetidas vezes que o Senhor estava com José. Isso significa que a presença de Deus não depende do lugar onde estamos. Ela não desaparece quando as portas se fecham. Ela não diminui quando a resposta demora. Ela permanece. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Pode ser um problema financeiro que tira o seu sono, uma enfermidade, uma preocupação com alguém da família, ou simplesmente aquele sentimento de que sua vida parece parada enquanto todos ao seu redor seguem em frente. Se esse é o seu caso, lembre-se desta verdade. Deus continua caminhando ao seu lado, mesmo quando você não consegue perceber. E existe algo que quase nunca enxergamos durante a espera. Enquanto pedimos que Deus transforme as circunstâncias, muitas vezes Ele começa transformando o nosso coração. É nesse tempo que aprendemos a confiar mais do que controlar, a depender mais da oração do que da ansiedade, a descansar mais nas promessas do que nos próprios sentimentos. Nenhum tempo vivido com Deus é desperdiçado. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor continua trabalhando em áreas profundas da nossa vida. É por isso que pessoas que passaram por grandes provações frequentemente desenvolvem uma fé mais firme. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque descobriram na prática que Deus nunca as abandonou. Essa mesma certeza aparece em uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Em Isaías 41:10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Observe que Deus não diz apenas, eu darei forças. Ele afirma, eu sou contigo. A força vem da presença, a coragem nasce da companhia do Senhor. É como atravessar uma tempestade segurando a mão de alguém em quem você confia completamente. O vento continua soprando, as ondas continuam altas, mas você já não caminha sozinho. Talvez seja exatamente isso que seu coração precisava lembrar hoje. Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro. Precisa apenas continuar confiando naquele que já conhece o caminho. Quando entendemos isso, a espera deixa de ser um lugar de desespero e passa a ser um lugar de crescimento. A promessa ainda não mudou. O Deus que a fez também não mudou. E muitas vezes, o que parece um atraso é apenas o tempo perfeito do Senhor preparando algo muito maior do que conseguimos imaginar. Enquanto esperamos o cumprimento das promessas de Deus, fazemos uma escolha todos os dias. Podemos alimentar a fé ou alimentar a dúvida. As duas não crescem juntas. Aquilo que ocupa mais espaço em nosso coração acaba determinando a forma como enfrentamos a vida. Por isso, a Bíblia nos convida a lembrar constantemente da fidelidade do Senhor. Não porque Deus possa esquecer suas promessas, mas porque nós facilmente esquecemos quem Ele é quando as dificuldades aumentam. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez esteja orando pela restauração da sua família, pela cura de alguém que ama, por uma porta de trabalho, por uma direção para o futuro, ou simplesmente por um novo começo. Se esse é o seu caso, não permita que a demora convença você de que Deus desistiu. O tempo do Senhor nunca é tempo perdido. Enquanto esperamos, Ele continua conduzindo nossa história de maneiras que ainda não conseguimos enxergar. José só compreendeu isso quando olhou para trás. Depois de tantos anos de sofrimento, ele declarou aos seus irmãos: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essas palavras revelam uma verdade poderosa. José não negou a dor que viveu. Ele apenas reconheceu que Deus era maior do que tudo o que havia acontecido.
Essa esperança também é para nós. Existem situações que hoje parecem sem sentido, mas que amanhã poderão revelar o cuidado e a soberania do Senhor. Nada escapa das suas mãos, nem as lágrimas, nem as perdas, nem os dias de silêncio, nem as noites de oração. Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Talvez a pergunta mais importante não seja quando a promessa vai se cumprir, mas sim, meu coração continuará confiando enquanto espero? É durante a espera que nossa fé amadurece. É nela que aprendemos que a maior segurança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Se existe uma certeza que esta mensagem deixa, é esta: as promessas do Senhor não dependem da força de quem espera, dependem da fidelidade de quem prometeu. O perdão continua disponível para quem se arrepende. A presença de Deus continua sustentando aqueles que confiam. Sua força continua alcançando os cansados. E sua esperança permanece viva, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Talvez você tenha iniciado esta reflexão acreditando que Deus havia se esquecido de você, mas espero que termine lembrando de uma verdade que nunca muda. O Deus que fez a promessa continua caminhando ao seu lado. Ele não abandonou sua história, ele não perdeu o controle e continua escrevendo cada capítulo da sua vida com sabedoria, amor e propósito. Antes de encerrarmos, quero deixar uma pergunta para você levar no coração. Qual promessa de Deus você precisa voltar a acreditar hoje? Leve essa resposta para a sua oração. Entregue seus medos ao Senhor. Renove sua confiança, porque mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar a resposta, Deus continua trabalhando em seu favor. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: eu escolho confiar nas promessas de Deus. Sua declaração pode renovar a esperança de alguém que estava prestes a desistir. Que o Senhor fortaleça seu coração, renove sua fé e conceda paz para continuar caminhando, um dia de cada vez. Lembre-se, o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que a cumprirá no tempo certo. Que a graça, a paz e a fidelidade do Senhor acompanhem você hoje e sempre. Amém.